O Sindsaúde e o Sindicato dos Enfermeiros de Goiás entraram com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Goiânia para barrar a contratação de temporários e fazer a convocação de aprovados em concurso. Alexandre Paes, em que pé está essa situação? Boa tarde para você. Oi, Jordevan, uma boa tarde para você e todos que nos acompanham nesse feriado aqui pelo TJ Goiás. Pois é, uma situação crítica, né? Mais um dos episódios dessa crise que a saúde pública de Goiânia vem vivendo. Só que dessa vez o próprio Sindsaúde teve que intervir com uma ação judicial aí, justamente para estabelecer e exigir melhores condições de trabalho para todos esses servidores públicos que atuam nessa área tão importante que é a prestação de serviços da saúde para a população goianiense. E quando a gente fala em quesitos de situação de saúde pública, esses trabalhadores estão até exercendo as suas funções sem o mínimo de condição e até sem o mínimo de suprimentos e insumos necessários para fazer o atendimento dessa população. Por isso, nós convidamos, e ela está aqui conosco, a Neia Vieira, presidente do Sindsaúde, que vai falar para a gente, né, Neia, porque você mesmo disse que fez uma visitação a essas unidades de saúde de Goiânia. Como que está a atual situação, inclusive, da vacinação aqui na capital? Boa tarde. Boa tarde, Jordevan. Olha, a situação é realmente calamitosa. Nós visitamos diversas unidades de saúde há 2 semanas atrás. Nós temos 28 salas de vacina, onde as conservadoras não estão funcionando por falta de pagamento da empresa que faz manutenção. Isso significa que os profissionais de enfermagem estão tendo que trabalhar como lá na década de 70, carregando caixas de isopor com vacinas e sem o controle adequado, né, de saber quantas vacinas vão chegar. Às vezes as pessoas ficam horas nas filas esperando porque precisam vacinar as crianças para fazer a matrícula nas escolas públicas e depois de horas de espera elas chegam à conclusão de que a vacina que era necessária para o seu filho não está ali naquela caixa. Então isso remonta à década de 70, quando a gente começou o Programa Nacional de Imunização, e é um retrocesso imenso. Isso, é claro, faz com que as pessoas fiquem extremamente nervosas, que se sintam, né, é claro, de forma indigna sendo tratadas e acabam agredindo os trabalhadores, que não têm culpa nenhuma, né, dessa desorganização do sistema público da Prefeitura de Goiânia. Falando sobre esses servidores públicos da saúde, no dia 8 de novembro deste mês, a Prefeitura até falou sobre uma espécie de credenciamento para esses profissionais, ofertando cerca de 3.000 vagas. E também temos um concurso público vigente que funcionários, né, pessoas que poderiam já estar ocupando essas vagas, passaram nesse concurso, não foram chamadas. Por que isso está acontecendo, né? Olha, a Prefeitura justifica o não chamamento desses concursados na Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que ela não tem limite para poder contratar essas pessoas. Ocorre que, quando o Diese fez um estudo, ele deixou muito claro que a Prefeitura, se chamar esses 600 e poucos trabalhadores, cerca de 600, para ocuparem os cargos ociosos, a Prefeitura não entra sequer no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela tem margem para a contratação desses novos concursados, ou seja, para a nomeação desses novos concursados. A prova é que, a partir de 2025, todo credenciamento, todo trabalhador entrará nesse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, então não haverá justificativa para que a Prefeitura não chame agora de imediato, porque a partir do ano que vem isso já vai constar, né, no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E sim, nós temos um déficit de cerca de 3.000 trabalhadores, ou seja, chamar esses que já estão aí com a expectativa de assumirem esse concurso público é, no mínimo, garantia de direitos. Você disse sobre esse déficit de 3.000 vagas, então, de servidores em várias áreas de serviço de saúde pública. Então, já é um dos desafios que a nova gestão da Prefeitura, quando assumir em janeiro, vai ter, considerando que é necessário estabelecer um concurso público para garantir, é claro, o serviço público desses servidores da saúde e também uma melhor condição de atendimento da população em Goiânia. Exato. O que a gente precisa ter claro é qual é a visão da gestão, né, do novo prefeito sobre a saúde pública do município de Goiânia. Será que nós vamos continuar tratando a saúde pública como mercadoria e não como direito, né, tal qual está garantido na Constituição? Porque, se for tratado como direito, a gente precisa garantir que os servidores sejam efetivos, para que a continuidade da prestação de serviços seja garantida e para que não haja essa fragilidade dos vínculos em que se permita transformar a saúde num balcão de negócios, como hoje tem acontecido, onde a gente percebe muitas vezes procedimentos sendo feitos de acordo com a intervenção de um ou outro vereador, de um ou outro
interesse político. E o que a gente gostaria era de garantir que esses trabalhadores tenham autonomia, tenham dignidade e que possam ter condições adequadas. E isso só pode ser garantido através de um vínculo que seja efetivo e que lhes garanta a possibilidade, inclusive, de formação e que eles possam prestar um serviço mais qualificado para a população. Essa ação judicial que o Sindsaúde está movendo aí junto com o Ministério Público é justamente para garantir, então, esse direito do servidor em exercer a função dele ali, tratando destes pacientes e também, é claro, solicitar que os insumos sejam encaminhados para que o paciente tenha um atendimento de qualidade aqui em Goiânia? Isso, nós entramos com uma ação civil pública no judiciário para garantir que o trabalhador tenha as condições adequadas para continuar atuando. Isso significa que a gente tenha um dimensionamento adequado de pessoal, o número de trabalhadores seja suficiente para atender a demanda, significa que ele tenha uma estrutura adequada nas unidades para que ele possa atender, que ele tenha acesso aos insumos e medicamentos que a população necessita quando vai à unidade de saúde, e significa que o Ministério Público, que é quem pode exigir da Prefeitura o cumprimento da lei, ou seja, dizer, tem um concurso em vigor, eu não posso ter credenciamento, eu preciso, antes de mais nada, chamar esses concursados, efetivá-los e depois sim verificar a necessidade ou de um novo concurso ou de um credenciamento até que esse novo concurso possa acontecer. Neia, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no TJ Goiás. E Jordevá, é até interessante trazer esse dado à tona que o próprio Sindsaúde fez um levantamento nessa visitação que eles fizeram em todas as unidades de atendimento público de saúde aqui de Goiânia, seja CAIS, UPAs, hospitais, e por incrível que pareça, do total do quadro de funcionários, em algumas unidades, pelo menos 40% desses funcionários são credenciados, ou seja, são contratos temporários, e os outros 60% de servidores públicos. E por incrível também que pareça, vale destacar que em outras unidades é o inverso, 60% do quadro dos funcionários são servidores credenciados temporariamente, sendo que há um concurso público aí em vigor que pode ser feito o chamamento dessas pessoas que passaram por direito nesse concurso conforme o edital é previsto e até então não foram convocados para estar exercendo e tentar tirar Goiânia dessa crise da saúde que temos vivenciado desde pelo menos o início do ano de 2024. Eu volto com você no estúdio. Alexandre, obrigado pelas suas informações. O certo é o seguinte, está faltando gente na saúde, tanto é que a gente vive uma crise muito grande, uma das maiores das últimas décadas. Agora, gente, é muito curioso, vamos pensar aqui, a prefeitura lança um concurso, a pessoa se prepara, estuda, paga cursinho, fica lá tempos estudando e passa no concurso, mas aí não é chamado, não é isso? Ao invés de chamar essas pessoas que por direito estão lá, fizeram o concurso, não, vamos chamar comissionados, né? Vamos fazer contratos temporários, que o número é muito grande. Ah, mas não pode chamar o concursado porque não tem dinheiro. Mas você tem dinheiro para pagar o comissionado, o contrato temporário? Quer dizer, é uma injustiça tão grande com essas pessoas que se preparam para fazer o concurso, fazem, passam e depois a prefeitura literalmente vira as costas para essas pessoas.